descansar no Senhor. Mulheres, Se a vida apresenta motivos para desanimar, está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier, Bem forte, cadê os homens? A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Todos. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Tá bonito, pode ficar melhor ainda, hein? Agora os homens vão cantar e as mulheres vão cantar a minha esperança. Eu quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Vamos lá, homens. Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está Bem no forte, Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha Esperança está no Senhor. Está no Senhor. Bem, Peço que todos os irmãos novamente se coloquem em pé para a entrada das bandeiras da Bíblia, em seguida dos 12 desbravadores. Os desbravadores é uma força descomunal em movimento. É um empreendimento maravilhoso. Mas como surgiu esses clubes que promovem tanta atividade para os jovens e juvenis? Nós gostaríamos de fazer um rápido relato do surgimento desses clubes até os nossos dias. Os desbravadores, em inglês é chamado de Pathfinders. Pathfinders quer dizer desbravadores. E esse termo foi usado pela primeira vez em um programa de jovens realizado em Santa Ana, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, em 1930. Em 1946, o pastor Hancock criou o símbolo dos desbravadores. 2 anos depois, Henry Bell, diretor de jovens
da Associação Central da Califórnia, projetou a bandeira oficial do clube e também compôs o hino que é cantado até hoje. O hino foi oficializado em 1952 e a versão para o português foi feita por Isolina Waldvogel. Em 1950, o Departamento de Jovens da Associação Geral adotou oficialmente o Clube de Desbravadores, que pertencia então aos jovens missionários voluntários, como um programa mundial. Vários personagens contribuíram para estabelecer um programa que deu certo. Cláudio Bells, Henry Fire, Jairo de Araújo, Jesus de Nazaré Bronze, José Silvestre, Luiz Roberto de Faria, Oswaldo Haroldo Fugner, Wilson Sardi. Esses personagens, o mérito deles foi acreditar no potencial dos juvenis e jovens cristãos de nosso país. Nós queremos aqui rever as homenagens a Cristo. Todo louvor deve ser dado a Cristo Jesus pelo grande empreendimento espiritual e social que é o Clube de Desbravadores. O pastor Wilson Sardi e o pastor Jairo Tavares de Araújo foram homenageados em um campori da União Central Brasileira, realizado em Brasília, pela criação desse movimento no Brasil. E o pastor Wilson Sardi relata que em 1959, por ocasião das comemorações dos 40 anos da Sociedade dos Missionários Voluntários no Brasil, o pastor Jairo Tavares de Araújo, ele lançou um desafio para a criação de clubes dos desbravadores. Até então não havia desbravadores no Brasil. Era uma atividade desconhecida. O primeiro contato que o pastor Wilson Sardi teve com um clube de desbravadores organizado foi no dia 6 de janeiro de 1961 em Embalse, Rio Terceiro, na Argentina. E quando ele voltou para o Brasil, ele estava impressionado com aquele movimento que ele viu lá na Argentina, no Chile, e ele então trouxe todo o material que ele conseguiu naquele lugar para a fundação de clubes aqui no Brasil. E alguns dias depois, ele aqui estava no Brasil, ele recebeu um telefonema do pastor Jesus de Nazaré Bronze. E esse pastor era então distrital da igreja de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E o pastor Nazaré Bronze comunicou-lhe que a comissão da igreja havia recentemente escolhido um diretor para o Clube de Desbravadores local, a ser fundado ainda, né? E ele solicitava instruções para o seu funcionamento. E então, no início de 1961, em Ribeirão Preto, o pastor Wilson Sardi, departamental de jovens na época, foi apresentado a um jovem e foi considerado ser o primeiro diretor de clube de desbravadores do Brasil. Este jovem, Luiz Roberto de Faria, vosso servo que vos fala, ele e a diretoria se reuniram
no sábado, naquele sábado, e então eles realizaram a primeira reunião oficial no domingo pela manhã, no pátio da antiga igreja central de Ribeirão Preto, né? E ali foram inscritos inicialmente 23 juvenis. Eu contei hoje de manhã, o Clube de Saturno tem aproximadamente esse número, né? Parece que tem pouco mais, 25 por aí, né? 31, mas não estão presentes todos. Então, primeiro clube então de Ribeirão Preto foi chamado de Pioneiros, e ele foi inaugurado com cerca de 23 juvenis. E após isto, outros clubes surgiram em Santa Catarina, em 6 cidades catarinenses, na cidade de Lajeado Baixo, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Benedito Novo e Bom Retiro. E a partir daí foram surgindo clubes em todo o Brasil. O pastor Cláudio Bels organizou o primeiro Campori de união no Brasil e o primeiro Campori sul-americano. Os desbravadores das décadas de 60 e 70 não tinham materiais didáticos, eram escassos os materiais para os desbravadores. Eles também não tinham equipamentos nenhum. Naquela época, as barracas eram caras e muitos materiais eram importados. Também não tínhamos líderes preparados, mas começou-se a ser formados cursos para a preparação de novos líderes. E realmente naquele tempo foram tempos difíceis, mas acreditamos naqueles tempos e antevimos milhares de jovens e juvenis que se firmariam na igreja, sendo no futuro líderes fortes. Apesar de todas as dificuldades, aqueles foram tempos memoráveis. As primeiras reuniões eram reuniões cheias de entusiasmo, cheias de alegria, de motivação para os juvenis. Eram reuniões caracterizadas por um alto nível espiritual. E os pais logo começaram a notar, a sentir o efeito no desenvolvimento e no comportamento dos seus filhos para melhor. Mas também, naqueles tempos não se desprezava a ordem unida. Os momentos de lazer e esporte eram muito apreciados pelas crianças. E os passeios ao ar livre, em meio à natureza, sempre eram aguardados com muita expectativa. E não poucas vezes os pais participavam de pequenas excursões, dando o seu apoio. Os pequenos clubes fundados no início da década de 60, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em São Paulo e em outros estados de nosso país, foram a célula inicial do que são hoje centenas de milhares de desbravadores e vários milhares de clubes que estão montados pelo Brasil. Jesus, sem dúvida, em breve voltará. E o Clube de Desbravadores, em mais de 50 anos de história, eles acumularam muitos troféus. Os troféus mais preciosos
que foram acumulados na história dos desbravadores. São pessoas, são juvenis que cresceram e hoje são empresários, pastores, professores, médicos e gente que está espalhada no mundo todo. Gente que está anunciando a volta de Jesus. Sim, meus prezados, as faixas de especialidades, os broches, a farda, a bandeira azul e branca, o escudo vermelho e amarelo, são lembranças da esperança plantada no peito. E esses evangelizadores têm uma missão muito grande diante deles. São eles que, sem dúvida, irão ajudar a terminar a obra que a igreja recebeu, a missão de salvar a toda a condição e realizar isso. E que Deus possa continuar abençoando este empreendimento notável e esse empreendimento possa crescer cada vez mais, possa se tornar realmente aquilo para o que eles foram criados, para a salvação de juvenis, de jovens e de salvação de almas que estão lá fora, aguardando o convite para virem se juntar a nós. Que Deus abençoe o grupo dos jovens.
Agora chegou o momento da dinâmica. Eu quero desejar a todos os irmãos uma boa tarde. E agora chegou a melhor parte, né, Giovana? Vamos agora chamar alguém para montar uma barraca. E quem será essa pessoa, Giovana? O Alex. O Alex? Vamos chamar o Alex aqui, ó, para montar uma barraca em 5 minutos. Vamos ver, né, como é que ele vai se virar, porque ele mandou bem aqui. Agora vamos ver na hora de montar a barraca, né, Alex? Deu quanto tempo, gente? 3 minutos e 40 segundos. Deu recorde. Até o recorde. Boa tarde. A Gabi me pediu para me falar alguma coisa assim, o que aconteceu assim, diferente na vida, né, dos meninos, do Heber e do Eduardo. Depois que eles começaram a participar, né, do clube. E assim, para mim, é muito bom porque uma diferença grande. Porque assim, o Heber e o Eduardo, ao domingo, gostavam de dormir até mais tarde e depois ia jogar.
pegava o joguinho e ficava o domingo todo no quarto ali, preso. Tinha vezes que eu falava, que você não sabe um pouquinho, vai lá na varanda, um pouquinho, mas joguinho ali. E hoje, uma diferença assim tão grande, que eles me acordam de manhã, mãe, olha o horário, vai chegar atrasado, desbravador. Então, assim, pegou um amor tão grande, que eu não sei de onde partiu de uma hora para outra. Assim, amei mesmo, assim, então estão muito empolgados. E para mim isso assim, é muito bom. Eu como mãe, preocupada, né, com a vida espiritual deles. E assim, uma mudança assim, muito, muito grande. Eu só tenho que agradecer, né, a direção aí, né, que conquistou a Web Eduardo para participar esse ano do primeiro ano deles, em Desbravadores. E o livro Perda de Esperança, isso é uma bênção. Porque eles, eu saio do serviço e peço para eles, né, ler. Eu não sei se eles lêem o livro com atenção. E eu recebi uma cartinha da direção falando para as mães atentas, tá, seus filhos estão lendo. E eu falei para eles isso hoje, que se eles não estiverem lendo, quando eu chegar à noite, 9, 10 horas do serviço, que vamos os três sentar na cama e vamos ler um livro. Então, se todos os pais, né, fazer isso com seus filhos, cuidar, vamos ter certeza. Estou esperando você. O que nós aprendemos ao decorrer do ano. Porque muitas pessoas acham que nós vemos aqui, nós não só oramos, mas nós aprendemos primeiros socorros, coisas importantes para a nossa vida, tanto assim, a nossa vida do cotidiano quanto a nossa vida espiritual. Então essa foi uma pequena demonstração. Agora eu queria chamar o Chiquinho, que ele vai ter uma mensagem. Passar a tarde. Tudo bem? A mensagem está lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versos 12. Êxodo 20, versos 12. Que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor te deu e te dá. Então aqui fala assim, honra quem? Teu pai, tua mãe, para que você prolongue os seus dias aqui na terra. Hoje é muito difícil educar os filhos. É diferente do meu tempo, do nosso tempo. Meu pai olhava para mim e já sabia o que eu tinha que fazer. Hoje, os moleques é que olham pra gente. Os filhos olham pra gente, rapaz, tem que fazer isso, né? Diferente. E a mensagem está assim, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa. Tem muitos jovenzinhos na idade de vocês
já não vivem mais. Já morreram, né? No mundo do crime, das drogas, tantas outras coisas. Porque não obedeceram nem pai e nem mãe. Não honraram. E esse verso, você sabe que tudo que está escrito na Bíblia aqui é uma realidade, uma verdade. Acontece mesmo. Honra teu pai para que tu prolongue, né, os teus dias aqui na terra. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar, que ela não vai se esquecer, certo? Então, tudo que a gente tem, que os pais ensinam pra gente, tem que guardar. Porque muitas vezes ele está falando alguma coisa que ele já passou, ele já sofreu, e ele está falando pra gente. A gente fala assim, não, meu pai deve ser quadrado, deve ser chato, xarope, um monte de coisa. Mas na realidade, eles têm razão em muitas coisas. Né? Eu sei que muitas coisas hoje os filhos ensinam a gente. Porque a tecnologia avançou e tem coisa, eu para mexer no computador em algumas coisas, eu encontro dificuldade. A Aninha chega lá, como aí? Né? Mas tem coisas que a gente já viveu, a gente tem experiência, então a gente fala, né? Por isso que o verso fala assim, honra teu pai, tua mãe, para que prolongue teus dias aqui na terra. Eu tenho 5 irmãos, nós somos em 6. É mais, né? Porque meu pai teve 2 famílias, dava 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dava 9, eu acho. Eu tenho 3 irmãs, que por parte do meu pai, do primeiro casamento dele, então eu tenho 3 irmãs. Depois veio meu irmão, tenho 3 irmãos e 3 irmãs. Tem um irmão meu que não vive mais. Ele era mais velho que eu, 2 anos. Né? A mesma educação que meu pai deu para mim e meus irmãos, deu para ele também. E ele não vive mais. Por quê? Ele não obedecia o pai e a mãe. Viveu por caminhos errados, né? Por caminhos tortuosos. E teve uma morte muito triste. Foi muito triste para mim. Né? Para mim, para a família. Né? Porque hoje, no início, na oportunidade que ele faleceu com aquele vírus HIV, certo? E naquela época, pra gente, ele não tinha HIV. A gente vê as coisas acontecerem, acho que não acontece na família da gente, né? E pra gente, todo mundo falava que ele tinha AIDS, né? Todo mundo falava, o bichinho, não sei o que, mordeu ele. Pra gente não é isso não. Pra gente nunca era isso. Até que um dia eu fui no hospital, levei ele, e era até um médico adventista, ele fez os exames e comprovou que ele estava com HIV. Aí naquele médico, ele até se comprometeu a ajudá-lo, internado lá, mas só que ele não quis. Ele não quis ficar internado lá. Ele estava se recuperando, aí passou um tempo, ele deu uma recaída de novo. Né? Aí tive que levar lá para o hospital, Emílio Ribas, uma tristeza. Ó. Eu entrei em alguns quartos, algumas pessoas morrendo, orei por algum deles lá, é uma tristeza muito grande. E quando eu saí de lá, eu tive que virar as costas e ir embora, que eu não tive que fazer mais nada, foi muito triste, né? Aí ele ficou um bom tempo internado lá, ele ficou lá no hospital lá, nós levamos televisão, ele ficava lá. E só que um dia eu estava até nesse quarto que tem aqui, nada no outro aqui, como é que chama? Não, aqui no Sesc. E o alto-falante falou, me procurando, me chamando, né? Então, aí fui ver, aí depois era o falecimento do meu irmão. Ele faleceu cedo, né? Bem mais novo que eu, um pouco mais velho que eu, devia estar aqui no meio da gente, mas ele faleceu cedo porque não obedeceu. Era um rapaz, ele teve muitos problemas na sua vida, né? Mas ele faleceu cedo, podia estar com a esposa, com os filhos, com tudo, né? Mas ele morreu, sabe por quê? Ele não obedecia pai nem mãe, ele não honrava. Por isso que a Bíblia fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue teus dias aqui na terra. Que Deus realmente possa nos abençoar. Né? Minha mãe ainda me dá conselho hoje, eu não tenho mais meu pai, porque meu pai já faleceu, mas sempre procure dar ouvidos ao pai e à mãe. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha vida longa, né? Que Deus nos abençoe. Amém.
ficar de pé para que nós oremos. Senhor, obrigado que nós estamos aqui. Abençoe cada um, cada desbravador e cada membro da igreja. Abençoe aqueles que não vieram, o Senhor sabe o motivo. E abençoe aqueles que vieram e estão aqui conosco. Obrigado por tudo que aconteceu nessa tarde. Abençoe cada um que agora vai para os seus lares. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Parabéns, senhora. Parabéns, senhora. Essa é a mascotinha do clube. Eu, Marcelo. Parabéns. A Marcelo, que Marcelo vai quantos anos você tem? Marcelo tem 8. Parabéns. Parabéns, Sérgio. Porque você está maior. Hoje sabe, 30 anos de bairro, não sabe. Já é maior.